Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 16 de abril. Leitura de hoje, Josué capítulo 13 e 14. Evangelho segundo Lucas capítulo 18, versículo do 1 ao 17. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 85. Provérbios capítulo 13, versículos 7 e 8. Josué capítulo 13. As terras ainda não conquistadas. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra ficou para si possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesus. Desde Sió, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus, e ainda a terra dos gibileus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade até o pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom até ao limite dos filhos de Amon, e Gileade e o limite dos Jesuritas, e o dos Macatitas e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Macatitas. Antes Jesus e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. As heranças distribuídas por Moisés. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhes tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroê, que está à borda do vale do Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba. Esmo e todas as suas cidades, que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal, e Bet Baal Meon, Jaza, Kedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Sar, no monte do vale, Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Jesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Aqui Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, U e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben
é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroê, que está de fronte de Rabá, desde Esbom até Ramat Mispa e Bet-Mim e Betonim, e desde Manaim até ao limite de Debi, e no vale Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Quinerete, da além de Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além de Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Josué capítulo 14, a terra de Canaã distribuída por sorte. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais dos filhos das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança, além de Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão, como se ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Josué dá Hebron a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes, fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba,
Este Abba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 17. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem sei que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças. Trazia-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não recebeu o reino de Deus como a criança, de maneira alguma entrará nele. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 85. Pede-se o perdão de Deus. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caia em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Provérbios capítulo 13, versículos 7 e 8. Uns se dizem ricos sem terem nada.
Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça.